Olá, sou Marisa Monteiro, médica veterinária, trabalho com longevidade animal e hoje eu estou aqui com o Dr. Alexandre Venceslau, veterinário especializado em odontologia. A gente veio aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante na veterinária, que é a saúde oral. Olá, meu nome é Alexandre Venceslau, sou veterinário especializado em odontologia veterinária desde 2000, então há 25 anos trabalhando nessa área. E hoje, agradecendo o convite da doutora Marisa, vamos falar um pouquinho de odontologia veterinária correlacionada com a saúde sistêmica dos pets. Isso. E uma coisa assim que a gente nota é que muitas vezes o tutor procura o especialista ou até mesmo o veterinário clínico por conta de mau hálito, né, do pet. Mas a intenção desse vídeo aqui é dizer que o mau hálito, na verdade, é o de menos, né? Porque problemas na saúde da boca do nosso pet acabam impactando diretamente a saúde de um ponto de vista sistêmico, né? Por basicamente dois mecanismos, né? Um deles seriam as bactérias da boca. A doença periodontal, que é a principal doença em cães e gatos, de todas as doenças que existem, a doença periodontal é a principal delas, existe uma série de fatores que ocasionam a doença periodontal e uma série de consequências. A placa bacteriana, basicamente, placa bacteriana que se acumula nos dentes, se acumula na boca, vai, ao longo do tempo, desenvolver a doença periodontal. E em estágios mais avançados, essa infecção provoca contaminação oral, processo inflamatório, que vai se estender para o organismo, alterações hepáticas, renais, cardiológicas, nas articulações, meninges, enfim. A saúde da boca vai comprometer a saúde sistêmica do paciente. Então, além dessa questão das bactérias, né, em si causando essas patologias, onde o animal está engolindo essas bactérias frequentemente, né, todos os dias, existe também, pelo próprio processo inflamatório da boca, né, a gengivite, periodontite, enfim, existem fatores inflamatórios, né, que o organismo fabrica para se defender disso. Né? E esses fatores inflamatórios, como, por exemplo, o TNF-alfa, que talvez seja um dos principais, eles viajam pela corrente sanguínea, né, afetando também os órgãos. Então, esse conjunto entre as bactérias que estão sendo engolidas, mais os fatores inflamatórios, né, as citocinas inflamatórias, esse conjunto impacta diretamente, por exemplo, na saúde do coração, né, atacando as válvulas cardíacas. Também, por exemplo, afetando o rim. Né? Então, o rim, a partir do momento que ele tem um processo inflamatório, ele também desenvolve fibroses, enfim, e no qual impacta necessariamente no funcionamento desse rim, onde acontecem as doenças renais. E, inclusive, é importante dizer que mesmo o animal que já tenha uma doença renal, é importante que ele tenha a boca cuidada, né? Porque a doença renal é uma doença que tem estágios diferentes, né, de evolução. E uma boca bem cuidada, a intenção disso é que a gente evite essa evolução muito rápida, né, dos estágios da doença renal. Né? Então, um animal doente renal também precisa ter a boca cuidada. O impacto sobre as articulações, né? As doenças osteoarticulares, ou seja, o impacto, na verdade, na locomoção desse animal, que para um animal que é mais velho, vai ter uma repercussão na sua autonomia, né? Diretamente. E como isso acontece? Pela doença necessariamente das articulações, né? As doenças osteoarticulares, como também esses fatores acabam influenciando e aumentando o catabolismo dos músculos, ou seja, a perda muscular. E isso acaba sendo muito mais importante e impactante em animais que já são castrados, onde naturalmente, pela falta dos hormônios, ele já tem uma perda muscular. Né? Então, isso tudo junto acaba sendo bem importante, né? Um impacto. E eu que trabalho com longevidade,
hoje a gente já diz que a longevidade não necessariamente é o animal chegar com mais idade, né? Viver mais tempo, mas ele precisa viver bem, né? Isso é importante, ele ter autonomia. Conseguir, por exemplo, levantar para fazer xixi, levantar para comer sozinho, para tomar água, né? Sem alguém ter que fazer isso dando na boca, né? Então, por isso, um dos motivos mais importantes de começar uma inflamação crônico e sistêmica vem da boca. Existem outros também, mas a da boca talvez seja um dos mais importantes, né? Aquele animal com aquela boquinha, vamos chamar de uma boquinha podre, é bem complicado para a saúde como um todo. Porque a doença periodontal, né, em estágios mais avançados, ela se caracteriza por uma contaminação, uma infecção oral, né, onde vai gerar um processo inflamatório ali crônico também, a gengivite, e essa contaminação, esse processo inflamatório, através da circulação local na gengiva, vai entrar na circulação sistêmica e aí vai fazer esses estragos no organismo do paciente, né? E tem aquele fenômeno conhecido por anacorese, que é a bactéria, ela tem predileção para ir onde tem alguma alteração. Então, se tem um rim que está já comprometido, qualquer foco infeccioso, onde quer que seja a origem desse foco infeccioso, no caso a boca, está funcionando como uma porta aberta para bactérias, um foco infeccioso. Essas bactérias elas vão preferir ir para o rim que está defeituoso, que está com problema. Se tem uma alteração hepática, alteração cardíaca, é para lá que essas bactérias vão preferir ir de todo o organismo. Então, controle da placa bacteriana, controle da doença periodontal, ela vai resultar, em última instância, numa saúde melhor para o paciente, maior qualidade de vida e maior expectativa de vida também. Sim. E a especialidade da odontologia veterinária, ela vem desde os anos 90, né? Aqui no Brasil, sim, né? Se começou a falar bastante em odontologia veterinária a partir dos anos 1990. Na Europa, Estados Unidos, já dos anos 1960, eles já falavam desse assunto. Dos anos 2000 para cá, né, a especialidade ganhou a Associação Brasileira de Odontologia Veterinária, existem cursos de pós-graduação, existem cursos de especialidade, então já as pessoas se falam mais na odontologia veterinária do que há 20, 30, 40 anos atrás. Então, hoje em dia é muito comum as pessoas, os alunos que entram nas faculdades agora, eles já sabem que existe a odontologia veterinária. E, principalmente, os tutores também, em algum momento da vida, na consulta, já ouviu dizer da odontologia veterinária. Sim. E quando você é procurado, quais são os motivos, quais são as principais afecções, tanto para cães quanto para gatos que você atende? Bom, como eu falei, né, anteriormente, a maior doença mais comum na veterinária é a doença periodontal. A gente sabe que mais que 90% dos pacientes, cães, gatos, mais que 90% deles vão desenvolver em algum momento da vida a doença periodontal. Então, a doença periodontal é a principal afecção dentro da odontologia veterinária. Mas existem outras afecções, por exemplo, fraturas de mandíbula, de maxila, tumores orais, né, fraturas de dente, normalmente traumáticas ou por morder objetos duros. Então, hoje em dia a gente atende muito mais cães do que gatos, né? Praticamente aí 70%, 60% a 70% do atendimento é em cães. Gatos aí de 30% a 40%. Gatos têm algumas afecções específicas da boca deles, né? Que é o caso da lesão reabsortiva, o caso do complexo de gengivite e estomatite. São doenças específicas nos gatos. Os gatos têm bastante fratura de mandíbula, fratura na sínfise, né, de junção de sínfise, por conta de pular de lugares altos e acaba batendo e fazendo trauma, quebra os dentes também. Mas da mesma forma como os cães, a doença periodontal ocorre nas duas espécies, nos cães e nos gatos, mais ou menos com a mesma prevalência, acima de 90%. Sim. E, assim, além da consulta, né, do clínico, que, na minha opinião, a avaliação da boca, eu acho uma coisa muito importante de fazer parte da consulta, né? Então, além da indicação do colega para você, o que o tutor sozinho em casa
pode perceber que o animal dele talvez esteja tendo alguma questão oral. Como a doutora Marisa disse, né? Numa consulta veterinária, o clínico ele já tem condições de avaliar, né, vários aspectos, fazer uma consulta geral, clínico geral, e a boca deve fazer parte dessa avaliação no primeiro momento. Mas em casa, quais são os sinais que os pets dão para a gente para ligar o alerta, para saber qual o momento de procurar um especialista ou procurar um veterinário para orientar? Alterações na forma de se alimentar. Tem muitos cães, gatos que passam a mastigar mais de um lado do que do outro, ou simplesmente param de mastigar e engolem o alimento direto. Outros pacientes simplesmente põem a comida na boca e cospem a ração porque não conseguem mais deglutir, engolir, porque tem alguma coisa incomodando. Então, assim, é difícil a gente saber onde está doendo no outro, né? Mas eles dão sinais para a gente de que tem alguma coisa errada a partir do momento que eles passam a esfregar a patinha na boca, no focinho, esfregar o focinho no chão. São sinais para a gente, sinais de dor odontogênica, ou seja, de origem odontológica, com origem na boca. Beber água também, né, no box, né, aquela água morninha, também pode ser um sinal, né? E até complementando, né, essas alterações que ele citou, que eu até esqueci de falar quando eu estava falando das repercussões sistêmicas, que o animal não conseguindo também se alimentar por dor de dente, né, por dor na boca, ele também vai diminuir toda a questão nutricional, né, absorção de nutrientes e ingestão daquilo que ele realmente precisa, que é mais um impacto sistêmico, e também, falando da questão muscular, também. Então, assim, a frase, a saúde começa pela boca, nunca foi tão verdadeira. Uma boca saudável resulta num paciente saudável. Uma boca doente, com implicações, um paciente doente também. Sim. Né? E quando eu indico, né, um procedimento oral, né, que procure um especialista, quando eu detecto isso numa consulta, algumas vezes eu noto que alguns tutores têm uma certa resistência, né, ao procedimento, e normalmente o que eles falam é a questão da anestesia, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco se ela realmente é importante e quais são os principais riscos. Esse é um assunto que está muito em discussão atualmente, né? Mas só falando aqui, assim, se tivesse que resumir em uma frase, não existe odontologia veterinária sem anestesia geral, né? Eu não consigo fazer um tratamento adequado, um tratamento odontológico correto, da forma que tem que ser feita, está nos livros, se não tiver anestesia geral. A anestesia geral, ela tem evoluído muito dos últimos anos para cá, então, assim, fármacos mais modernos, protocolos anestésicos mais modernos, existem os colegas veterinários especializados em anestesiologia também, estão sempre acompanhando o que está de mais novo, mais seguro. Então, falar de odontologia veterinária é falar de anestesia, e a anestesia hoje em dia é muito seguro. A gente sabe, assim, né, que estatisticamente, se falar um número aqui estatístico, assim, os riscos são muito pequenos, quase que inexistem. Para aquele tutor que acontece, é 100% para ele. Para a gente é só uma estatística que entrou lá, 1 em cada 1 milhão. Para esse tutor é 100%. Mas a gente quer que nenhum deles aconteça. Então, a anestesia hoje é muito segura, não tem por que deixar de fazer um tratamento com medo da anestesia. Muito porque, quanto mais vai postergando um problema periodontal, odontológico, esse problema vai se agravando e vai chegar um momento lá na frente que o paciente já vai ter 18, 19 anos e aí não vai ser mais postergável. E aí vai ter que fazer o procedimento de qualquer jeito anestésico da mesma forma. E até porque também os procedimentos, né, normalmente são rápidos, né? Então esse tempo de anestesia também é pequeno, né? Além de ser mais seguro, ter os exames prévios, também são rápidos. É muito normalmente. Seguro, porque, né, diferente de uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia em cavidade, que tem que ter um plano anestésico super profundo, os procedimentos odontológicos, além de serem de um período de duração mais curto,
são procedimentos que não envolvem, não necessitam de um plano anestésico super profundo. A gente vai ao dentista e fica acordado, com anestesia local. Na odontologia veterinária, a gente pode fazer a mesma coisa. Um plano anestésico relativamente superficial, de forma que o paciente esteja, entre aspas, dormindo, né, ele está anestesiado, mas um plano anestésico superficial. Se envolver um procedimento, uma extração, alguma coisa que tenha mais dor, a gente lança mão de anestésicos locais também. Então, é um procedimento que não tem a necessidade de ser nem profundo e normalmente são procedimentos de curta duração. Sim. Eu vejo também que, né, a gente fala muito sobre a doença periodontal, né, e muitos de nós, colegas veterinários, e o tutor também, ele não sabe o que é doença periodontal. Você pode falar um pouquinho para a gente? Vamos lá. A gente está falando, então, da doença mais prevalente na medicina veterinária, então nada melhor que saber o que é a doença periodontal. Todos nós temos na nossa boca, cães, gatos, adultos, crianças, nós temos bactérias na nossa boca. Fazem parte da flora oral, isso é normal. O problema é quando a gente dá um tempo para essas bactérias se organizarem e essa organização a gente dá o nome de placa bacteriana. Placa bacteriana nada mais é que bactéria organizada. E esse tempo é curtíssimo, é de 24 a 48 horas. Quando essas bactérias se organizam, a gente deu esse tempo para elas, né, considerando um paciente que não escova os dentes, um cão, um gato que não escova os dentes. O primeiro sinal de todos que vai acontecer é a inflamação, é a halitose, é o mau hálito. Ficou um dia, 2 dias sem escovar os dentes, vai ter halitose. As bactérias vão, né, fermentar resto de alimentos, essas coisas, vão liberar compostos voláteis, e isso a gente interpreta como halitose. Se eu for lá escovar os dentes, a halitose desaparece na mesma hora. Se eu ficar agora alguns dias, semanas sem escovar os dentes, o próximo sinal que vai aparecer é a inflamação na gengiva. O corpo entende essa placa bacteriana como uma agressão e vai reagir a essa agressão, né? Então, vai ativar o sistema imunológico, vai fazer o processo inflamatório, então a gengiva inflama. Nada mais é que uma resposta do organismo perante um agente agressor. A inflamação na gengiva, a gengivite, também é reversível. A partir do momento que eu escovo os dentes, 2, 3 dias depois, a gengiva desinflama e volta para o estado de saúde normal. Agora, se eu fico meses, anos sem escovar os dentes, o próximo passo é a inflamação do periodonto. Na verdade, um dos componentes do periodonto, que é o osso alveolar, que é a periodontite, onde inflama o osso responsável por segurar a raiz do dente na boca. Na periodontite, esse osso inflamado, ele começa a sofrer uma destruição, a raiz do dente vai perdendo sustentação e o dente começa a sofrer mobilidade, vai ficando vai ficando não mole, mas vai tendo mobilidade, pode começar a perder os dentes. Nesse momento pode ter formação de pus, retração de gengiva. Então esse é o estágio mais avançado da doença periodontal, partindo desde a placa bacteriana, gengivite, halitose, gengivite, periodontite, e em estágio mais avançado ainda, já indica que tem até a contaminação sistêmica por conta dessas bactérias. Então a doença periodontal não fica restrita só à boca e só à perda dos dentes, ninguém gosta de perder dente, mas não é o pior. O pior é a alteração, os problemas sistêmicos que vai ocasionar nesse paciente. Sim, e além disso também, algumas vezes pode evoluir, por exemplo, para um abscesso, né, na região de face, Quando enfim. tem uma infecção muito extensa que compromete a raiz do dente, começa a contaminar o canal do dente, ao redor dessa raiz vai ter ali no osso, ao redor dessa raiz, a gente começa a ver a formação de abscesso, né? Muitas vezes com aumento de volume, pode ou não drenar pus, né? Então, se é num dente superior, por exemplo, no quarto premolar, super famoso, um abscesso na região das raízes do quarto premolar faz um aumento de volume em face que aumenta, o focinho fica inchado. É possível ver por fora, inclusive. Por fora da boca. Muitas vezes pode drenar pela pele, né? Há um processo onde supura o abscesso e começa a drenar pus. Faz um caminho, né, chamado de fístula. Isso. Saindo pus pelo orifício, né? É uma forma
o organismo tentar se organizar daquilo, né? Tentar expulsar aquele material purulento, né? O pus. Isso. Então, mais uma coisa que eu acho importante para os tutores que estão vendo a gente seriam quais são os cuidados que ele pode tomar, né, de prevenção, como, por exemplo, escovação, qual seria a frequência dessa escovação indicada, produtos, né, se pode ser com o creme dental que a gente, humano, usa, né? Pergunta. E também a frequência indicada para o tratamento com o especialista. Ótimo. Os cuidados, né, que a gente fala assim, melhor do que remediar é prevenir. Então, evitar que tenha doença periodontal. A doença periodontal, ela não tem cura, ela tem controle. Como eu falei, a gente tem bactéria na boca o tempo todo. E a gente precisa o tempo todo ficar escovando para evitar toda essa sucessão, né, de eventos que ocorrem, que eu acabei de mencionar. Então, a escovação é o melhor jeito de prevenir a doença periodontal. Existem no mercado produtinhos, né, biscoitinhos e brinquedos e ossinhos, coisas que eles vendem como para limpar os dentes. Isso não é meia verdade, né? Não corresponde com a realidade. A melhor forma é a escovação. Com escova de cerdas bem macias. Existem produtos veterinários, né, para fazer como a pasta de dente veterinária, que são isentas de flúor, isentas de sabão, onde o pet pode engolir sem problema nenhum, sem ocasionar uma gastrite, uma intoxicação por flúor. Então, escova bem macia. Se for usar pasta, produtos veterinários. Não use a nossa. Essa pasta que a gente usa para a gente tem flúor, tem sabão, e se eles engolirem, vai ter problema. Então, o mais importante na escovação é a ação mecânica da escova. O que limpa o dente, o que remove a placa bacteriana é a cerda. A cerda raspando no dente é que vai remover a placa bacteriana. A pasta, ela só aumenta a eficiência dessa escovação. Então, por exemplo, sem pasta de dente, na minha boca, eu posso pegar a escova e ficar ali 20 minutos escovando os dentes. Perfeito. A pasta de dente, por ter substância abrasiva, ela vai aumentar a eficiência da escovação. Então, eu posso ficar ali escovando só durante 3 minutos. Ótimo. Para eles, a mesma coisa. Então, mais importante que uma boa pasta é uma boa escova. A escova é que é o importante. Além disso, sempre observar a boca do pet, observar essas alterações de comportamento, se está comendo, se está mastigando, se não está. Mau hálito é um sinal de que tem problema. Começou a formar um pouquinho de tártaro, é sinal de que tem problema já. O tártaro nada mais é que a placa bacteriana que está há tanto tempo ali na boca e começa a sofrer uma mineralização, né? Minérios, cálcio, outros minérios que vêm da alimentação, que vêm da saliva, se depositam na placa bacteriana e formam o tártaro. Então, o tártaro é sinal de que já tem alguma coisa errada, mau hálito, ficar passando o focinho no chão, esfregando a pata na boca. Quando identifica um problema um pouco mais sério, que a escovação não está controlando, procura o veterinário, ele vai avaliar se tem a necessidade ou não do tratamento odontológico. A gente recomenda, na média, uma vez por ano. A gente sabe que tem pacientes que precisam a cada 2, 3 anos, pacientes que precisam a cada 4, 5, 6 meses. Então, cada um tem a sua individualidade, mas na média, uma vez por ano, é interessante procurar o veterinário para fazer essa avaliação. Sim, e além dessa variação individual, também tem a ver com a frequência de escovação que o pet faz também, né? Então, aquele animal que nunca escova o dente, obviamente, ele vai ter que fazer mais visitas ao dentista veterinário, né? A frequência da escovação, a gente recomenda uma vez por dia, que é o período que a placa bacteriana leva para se formar, né? Como eu falei anteriormente. Cada 24, 48 horas, a placa bacteriana se organiza. Se você faz a escovação nesse intervalo de tempo, você garante que não vai deixar para uma placa bacteriana. É importante lembrar também que, assim, por mais boa vontade que tenha, por mais que você consiga escovar os dentes todos os dias, sempre vai ter aquele cantinho que a escova não alcança. Na nossa boca é a mesma coisa. A gente passa fio dental, a gente vai com a escova, e mesmo assim a gente tem que ir ao dentista, eventualmente, para fazer uma profilaxia, uma limpeza, uma avaliação. Neles, a mesma coisa. Conseguiu escovar um pouquinho, consegue escovar só na frente, consegue escovar só do lado de fora, ótimo, já está ganhando.
Quanto mais você conseguir escovar, melhor. Mas não se preocupa que vai ter aquele cantinho que não tem jeito de alcançar mesmo. E uma coisa que eu acho interessante também é que seria bom que a cultura, né, os nossos hábitos mudassem em relação ao que a gente acha sobre a velhice, né, tanto a nossa quanto dos animais, porque a gente acha que determinadas coisas que acontecem durante a velhice são normais, né? Então, um animal que está perdendo dente, está com tártaro, não consegue mais andar, enfim, diversas alterações acontecem pela velhice. São comuns, mas não são normais, né? Então, são coisas que a gente consegue evitar com bons cuidados, né? E com relação à boca, a gente está dizendo aqui quais devem ser feitos. A gente ouve muito dizer assim, né? Ah, porque mau hálito é normal em cachorro. Não, não é normal. É comum porque tem muitos cães que não escovam os dentes, então é comum que a gente encontre cães com mau hálito. Mas não deve ser o normal. O normal é sem mau hálito. Se tiver uma saúde oral, tiver programa de cuidados orais, com escovação, visitas ao veterinário, ele não é para ter mau hálito. O tártaro é a mesma coisa, não é para ter tártaro. Tártaro a gente vê na maioria dos cães, mas não é o normal. Assim como perder os dentes. As pessoas falam assim, mas perdeu o dente porque está velhinho. A velhice não é uma doença que perde os dentes. A velhice não é uma doença. Então não é normal perder os dentes com a idade. Isso serve para cães, gatos, para nós é a mesma coisa. Uma saúde oral que foi mantida ao longo de toda a vida garante que vai chegar ao fim da vida com todos os dentes na boca. Assim como os outros aspectos da saúde também, né? A boca é o foco dessa nossa conversa, mas existem outras questões também, né, sistêmicas que a gente consegue, com determinado manejo, alimentação, enfim, mudar a realidade da velhice, né? Afinal, eu gosto de dizer que a geriatria começa na juventude, né? Então, é tudo uma questão de prevenção, né? Então, o que a gente tem para dizer sobre a boca hoje é isso. Você tem alguma coisa mais para acrescentar, Venceslau? A frase, a saúde começa pela boca. Essa frase daqui tem que ficar gravada assim. Sim. Uma boca saudável, o paciente vai ser saudável. Sim, é um fator bem importante mesmo. E então, assim, se você achou interessante esse conteúdo, se você gostou, compartilha então com outros tutores que você conheça, para que mais pets possam ser beneficiados com isso. E a gente tem também um Instagram, que vocês podem ver vídeos mais curtos, né? E eu deixo abaixo toda essa descrição. É isso, agradeço muito. Agradeço pelo convite e agradeço por vocês terem assistido o vídeo até o final. Obrigado. Obrigada, até mais.